Por causa do entendimento equivocado de algumas pessoas, muitos estão dizendo que não devemos pedir coisa alguma para Deus, porque isso é algo negativo. Muitas pessoas estão dizendo que é mais espiritual fazer uma oração de gratidão, do que fazer uma oração de petição. Mas isso é um equívoco. Outros não pedem porque pensam que Deus não quer dar. Mas isso também não é verdade. Nossas orações não importunam ao nosso Deus. Ele tem prazer em nos abençoar sempre, e em conceder os desejos do nosso coração. A palavra de Deus nos encoraja a apresentar nossas petições ao Senhor, sabendo que Ele está pronto a nos atender. No Evangelho de Marcos capítulo 11 versículo 24 está escrito: Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Todavia, existem alguns princípios que devem governar nossa vida de oração. Então vou falar de alguns desses princípios nessa mensagem. Em primeiro lugar, você precisa formar uma imagem clara do seu desejo, e expressar em palavras objetivas. A Bíblia ensina que a oração deve ser específica e objetiva. Temos muitos exemplos bíblicos de orações objetivas, e um deles é o exemplo do cego Bartimeu. No Evangelho de Lucas capítulo 18 e versículos 38 a 41 diz assim: Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Uma resposta definida exige um pedido definido. Observe que primeiro o cego Bartimeu estava clamando: Jesus tem misericórdia de mim. Essa oração é específica? Não. Então o que fez Jesus? Perguntou ao cego: O que queres que eu te faça? E ele responde especificamente: Que eu torne a ver. E em seguida Deus lhe restituiu a visão. É assim que funciona. O Senhor queria que ele fosse específico. Você não pode ficar orando o tempo todo dizendo a Deus: Senhor, me abençoa. Diga para Ele o que você quer, e o que você precisa. Em segundo lugar, você precisa orar com base na palavra de Deus. Sem o fundamento da palavra de Deus é impossível fazer uma oração de fé. O conhecimento da vontade de Deus revelada em sua palavra, dará a você a certeza de que sua petição será atendida. No livro de 1 João capítulo 5 e versículo 14 está escrito: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ninguém apresenta uma petição em algum tribunal, sem invocar o respaldo da lei. Do mesmo modo, nossas petições diante do trono devem ter o respaldo da palavra de Deus escrita, a Bíblia, que é a constituição do reino. Na Bíblia encontramos respaldo para pedir tudo o que precisamos. Você vai encontrar respaldo para pedir provisão, para você pedir salvação da sua família, para você pedir porta de emprego, para pedir cura para seu corpo, e para você pedir também prosperidade. Em terceiro lugar, você precisa crer que Deus já ouviu sua oração. A verdadeira fé é aquela que se apropria da promessa no reino do Espírito, antes que ela se materialize diante dos seus olhos. No livro de Hebreus capítulo 11 versículo 1 e versículo 6 está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. A única oração que Deus ouve é aquela feita em fé. Você não vai tentar crer, você vai acreditar, e descansar no seu coração. A fé é crer antes que as coisas aconteçam. A única oração que Deus ouve é aquela que é fruto da fé em Deus e na sua palavra. Deus tem dado a cada um de nós uma medida de fé. Mas você precisa ativar essa fé para conquistar o que você deseja em Deus. E uma vez que a sua fé foi ativada, você deve cuidar para que ela não seja roubada. Em quarto lugar, você precisa confessar aquilo que você crê. Nossa fé, ou a incredulidade, é determinada pela nossa confissão. Por isso, você tem que correr riscos com Deus.
Você tem que contar para alguém, porque quando você fala você se compromete com a fé. Muita gente quer crer em silêncio, pois teme que fale e não aconteça. Mas a palavra só se torna real quando confessamos sua realidade. Quem crê fala antes. Palavras contrárias à promessa destroem e neutralizam a oração. Palavras são sementes, e palavras confessadas são sementes plantadas. Confissão repetida é semente regada. Regue as sementes da fé com a confissão da promessa. Quem crê fala antes de acontecer. Isso é muito arriscado. Mas só experimenta o milagre quem se arrisca com Deus. Por fim, você precisa rejeitar a dúvida na sua mente. Entre sua petição e a efetiva manifestação da resposta existe um tempo que pode ser mais ou menos prolongado. Durante esse período, Satanás tentará lançar dúvidas na sua mente. Por isso você precisa manter uma atitude firme para não aceitá-la, mas conservar a fé. Mas lembre-se que a fé é no nosso coração. Mas a dúvida é na nossa mente. Quando você crê, a convicção é interna. Mas quando você duvida é porque a mente está cheia de argumentos. É na mente que o diabo vem para roubar nossa fé. Por isso você precisa vigiar. A dúvida é sempre ativada pelos sentidos naturais. O que você vê, o que você sente, o que você toca e o que você ouve. Essas são as portas que o inimigo usa para entrar na vida das pessoas. A dúvida e a fé não podem permanecer juntas. Se uma entra pela porta, a outra precisa sair pela janela. Vamos orar. Senhor, somos gratos pela tua palavra revelada a nós. Alcance a vida de cada pessoa que ouve essa mensagem. Que elas não venham fazer parte daquelas pessoas que têm um conceito errado a respeito da oração de petição. E que elas tenham uma imagem clara do que elas buscam, no momento em que elas estiverem fazendo um pedido ao Senhor. Que a oração de cada uma delas esteja alinhada com as promessas da tua palavra. Que no momento que elas estiverem pedindo algo ao Senhor, por meio da oração, elas creiam que já estão recebendo. Que a dúvida e a incredulidade não seja impedimento, para que elas apropriem das promessas que o Senhor tem para a vida delas. Que assim seja. Amém. Se você foi edificado com essa mensagem, deixe o seu like, compartilhe com amigos e familiares, e se inscreva no canal. Deus te abençoe ricamente.